Olá, você que tá ligado aqui no Habita Rank, eu, Bruno Calegari, chegando para mais um episódio. Para você que se liga pelas nossas redes sociais, pelo canal no YouTube ou até mesmo pela TV Guanandi, afiliada da Band para Campo Grande e todo o Mato Grosso do Sul. Bom, vamos a mais um episódio então, trazendo 3 convidados especiais. Eles já estão aqui, ó, os nossos convidados de hoje. A Jéssica Pazeto, ela que trabalha com seguros condominiais. O Adriano Moraes, que é síndico. E o Ronis Lopes também, que é síndico. Começando pelas mulheres, Jéssica, bem-vinda, viu? Muito obrigada, Bruno. Vamos lá, Adriano. Obrigado, Adriano Moraes. Bem-vindo. Obrigado, Bruno. Satisfação estar aqui. Satisfação é toda nossa. E o Ronis também com a gente. Valeu, Ronis. Obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Bom, não poderia deixar de esquecer também a nossa advogada, a doutora Adriana Mello, que vai aparecer pra gente aqui na tela. Junto com a gente é o nosso corpo jurídico para dar aí respaldo, né? Quando necessário. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Pronto para mais um episódio. Boa tarde a todos e vamos lá. Muito bem, vamos a mais um episódio então. Bom, gente, é o seguinte, hoje nós queremos falar um pouquinho, na verdade eu quero começar já com uma pergunta, o que realmente protege um condomínio? O seguro, o síndico ou os moradores? Essa é uma pergunta bem polêmica, né? É polêmica. Quem quer começar respondendo essa? Meu Deus do céu. Quem tá com seguro? Quem tá com É seguro? a seguradora que protege o condomínio. Exatamente. É isso. Hoje a gente vê que existe uma proteção patrimonial e cada um é responsável por essa proteção. Então, o condomínio vai ser responsável por contratar essa proteção patrimonial, mas cada morador também é responsável pelo seu espacinho ali. Então, se o morador não contratar o seguro do seu apartamento, ele corre o risco de causar algum problema no condomínio e precisar arcar com esse custo, com esse gasto. Muitas vezes maioria dos moradores, não sei se no condomínio de vocês acontece isso, mas muitos deles acham que está protegido pelo seguro do condomínio e cada coisa é uma coisa, não é verdade? Exatamente. Anteontem tivemos nossa assembleia, eu fiz a assembleia desse ano, para aprovação de vários projetos, inclusive a discussão foi essa. Eu convoquei a nossa seguradora, certo? Para eles irem lá, porque as dúvidas que estavam lá eram essa. A maioria dos moradores estava achando que estava incluso No seguro do condomínio. E não tá. Exatamente. Então foi uma explicação maravilhosa por parte da nossa seguradora que nós contratamos e sanou todas as dúvidas. Foi uma maravilha, sabe? E isso é muito comum. Adriano, e aí? E o que na verdade assim a gente entende em relação ao seguro é que a gente tem que ter um seguro bastante robusto, na verdade, Completo. Em relação a tudo que pode envolver algum tipo de acidente, alguma coisa que possa ocorrer dentro da área comum ou mesmo dentro do apartamento que envolva uma área um pouco maior e que dê um prejuízo maior, porque em regra geral o seguro que a gente, pelo menos o que eu tenho lá no meu condomínio, se tem alguma coisa um pouco mais robusta, isso tem que ser coberto. Por quê? Porque se mexe com a estrutura do prédio, mexe com alguma coisa que envolva um pouco mais e que vá além daquilo que envolve a unidade Como um todo, isso tem que ser coberto, porque senão a gente, todo mundo fica prejudicado. Então, no meu entendimento e pelo que a seguradora nos orienta, o corretor, na verdade, nos orienta, é que quando isso se estende além da unidade do morador, isso tem que ser coberto. Né? Então, assim, e isso tem que estar muito bem amarrado e a gente tem que estar com um seguro muito robusto. E vocês são síndicos que se preocupam com o preço do seguro ou com cobertura do seguro? Cobertura lá, no caso. Eu me preocupo com isso. Na verdade, a gente tem que juntar as duas coisas. Útil ou agradável? Útil ou agradável. Por quê? Porque hoje a gente tem até algumas coisas dentro do seguro que são algo assim tão improváveis de acontecer em Campo Grande, tipo, sei lá, terremoto, algumas coisas que é colocado e que até eu retirei algumas coisas assim que é 99,99% da possibilidade de não acontecer, assim, é uma coisa tão remota que não vale a pena você pagar 2, 3, 4 mil reais por algo nesse sentido. E a gente, em vez disso, a gente acrescenta outras coisas naquilo que realmente vai utilizar. Aquilo que vai utilizar e que realmente a gente
possa ocorrer algum dano lá. Vocês já precisaram de seguro dentro do condomínio de vocês aí, que vocês Precisou administram usar. já? Sim, Em que sim. situação? Situação que houve uma chuva Uhum. aqui em Campo Grande, torrencial, e atingiu nossos elevadores. Deu uma descarga elétrica muito lá e foi parar lá nos painéis, na placa do elevador. Aham. Aí realmente acionamos a O nossa seguro. seguradora, o seguro, e foi feita a cobertura, foi feita uma análise técnica, né? Nós temos uma empresa hoje que presta um serviço para nós lá na questão de elevadores, e foi feito um conjunto lá de análise. O seguro foi lá, analisou e fez a Cobriu cobertura. tudo. Resolveu. Certinho, resolveu. E na tua situação, Adriano? A minha situação foi uma coisa um pouco mais simples, que foi essa ventania que tem. Que eu não tá vou- dando que bastante tá dando ultimamente, bastante em né? Campo Grande. Eu não vou conseguir te precisar datas, Aham. mas algum tempo atrás a gente teve uma ventania muito forte e quebrou a porta de acesso dos PET no nosso prédio, a porta de blindex, onde foi que a gente acionou o seguro. Cobertura de vidros Isso, e aí isso. cobriu 100%. Isso. Ô, Jéssica... Só que há sim. um ponto de interrogação aí, que até na época eu Questionou. questionei o meu corretor, que eu descobri que tem pegadinha também no seguro, né? Tem pegadinha no seguro, porque os caras não cobrem, eles falam que cobre tudo, mas não cobre tudo, eles cobrem só parte da situação, tipo as molas, que é um negócio muito caro, algumas outras coisas, de acessório que vai no vidro que eles não cobrem. Então, assim, isso também tem que ser observado, porque há pegadinha nisso e muitas vezes o corretor ou esquece ou não fala por não achar tão relevante essa situação. Depende E como muito da con- seguradora também, tá? E como consequência, Tem seguradora que cobre sim. e a gente teve essa Essa esse foi desgaste. uma situação que você passou. É importante a gente criar Bem esse diálogo aqui, justamente para a gente poder entender. Existe possibilidade do seguro cobrir justamente isso que o Adriano trouxe, que no caso dele o seguro não cobriu? Existe, porque tem seguradoras e seguradoras. Tem seguradoras que vai cobrir o serviço e o que ocorreu. Por exemplo, foi vidro, mas quanto custou para ser instalado esse vidro? E já inclui na instalação. Tem seguradora que pode ser que tenha alguma cláusula de risco excluído mesmo. Então, por isso que é bom observar, muitas vezes, se o corretor sabe que aquela seguradora não vai dar aquela cobertura mais completa. Né? A gente, não vou falar nomes, mas a gente tem seguradoras assim que são bem conceituadas no mercado, que às vezes cobram um pouquinho mais caro, mas na hora de indenizar também vai cobrir aquilo que as outras não cobriram, né? Vai ter menos riscos excluídos do que coisas que cobrem mesmo. Então é bem legal verificar isso aí. Eu tive algumas decepção nesse sentido. Por quê? Porque a gente fica com o pé atrás, né? Sim, Porque com certeza. a gente começa a ir no detalhe da Sim. situação. A gente começa a ir no detalhe, porque... E a mão de obra não cobriu literalmente só o vidro. Só o vidro. Só o vidro. A gente vai começa a ir no detalhe da situação. Sim. Porque até a gente precisar, porque no meu caso específico eu não sou síndico profissional. Sim. Eu sou síndico autônomo e tal. E muitas vezes a gente deixa alguns detalhes para trás por falta As entrelinhas, as né? entrelinhas, até por falta um pouco de conhecimento e tal, e a gente não consegue às vezes ter esse fine literal de tudo. Sim. E eu até questionei o Corretor. O corretor. Falei, quem tem a obrigação de me orientar 100% Sobre isso. é o corretor. Sim. Sim, com certeza. Uma exigência que eu tenho em relação a isso, porque senão eu vou no banco, faço. E se eu tiver que correr tudo e ter que me orientar em tudo em relação Não tem Sim. necessidade de contratar via corretor. Ao seguro, né? Qual a necessidade que eu tenho de um corretor? Sim. Então o corretor certeza. realmente ele tem que ter esse fine principalmente que ele sabe que o síndico não é um síndico profissional tal, Certo. e que pode ocorrer alguns detalhes que pode ficar para trás. Bom, eu vou pegar esse gancho aqui do que o Adriano acabou de falar, vou devolver uma pergunta para a Jéssica perguntando o seguinte.
O que o síndico ainda não sabe sobre seguros que ele deveria saber? Mas você vai me responder isso depois do intervalo e eu vou querer saber o que o Rones tem também para me dizer se ele já passou por algum problema com o seguro aí, tá? A gente volta daqui a pouco depois do intervalo, não sai daí. Conheça a BR Condos Campo Grande Centro, sua parceira de confiança para uma administração de condomínio eficiente. Nossa tecnologia própria garante transparência e recursos únicos para uma gestão completa. Venha para a BR Condos. Problemas com pragas e insetos? Chame a Dedetizadora MS, empresa especializada em dedetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Pare de sofrer e entre em contato agora mesmo. Dedetizadora MS. Se o seu elevador está precisando de atenção, a THF Elevadores é a solução. Somos a maior empresa multimarcas do estado, referência em manutenção e reparo de elevadores e escadas rolantes. Oferecemos a maior estrutura técnica e operacional, garantindo segurança e tranquilidade para nossos clientes. Também atuamos com modernização e venda de elevadores e plataformas de acessibilidade. Estamos disponíveis 24 horas por dia, pronta para você. WhatsApp 99105-2818. Já de volta aqui com a nossa pergunta de hoje, né? Que eu fiz no bloco anterior aqui para a Jéssica. O que o síndico ainda não sabe sobre seguros que ele precisa saber ou que ele precisa ficar atento, Jéssica? Vocês precisam ficar muito atentos às coberturas que vocês estão contratando, aquilo que você pode ser acusado do morador achar que tinha e não tinha. E, inclusive, se o morador tem seguro e foi algo que aconteceu indo do morador para a área comum, digamos assim, igual o Elton falou um pouquinho ali atrás, estourou um cano dentro do apartamento, escorreu e estragou lá o elevador. Quem que está responsável? Então, assim, é possível um comum acordo entre as partes, mas se o condomínio está com seguro vencido, não se atentou na vigência, ou se o próprio morador não tinha e o dano, vamos supor que estragou. Quanto custa um elevador hoje? Só uma base, assim. 150 mil. 150 mil. E se estragou de uma forma que precisa trocar esse elevador? E aí? Será que aquele morador que tem um seguro, que contratou lá pelo aplicativo, será que esse seguro tem uma responsabilidade civil para terceiros? Porque aí vai entrar dentro da cobertura de responsabilidade civil, que vai amparar 150 mil de prejuízo? Então, assim, são detalhes que eu acho que é bem legal vocês colocarem em assembleia para vocês evitarem transtornos. Mas é remota, mas pode acontecer. Mas, ultimamente está acontecendo muita coisa remota. Tá. Né? Mas eu vou te falar um negócio. Geralmente, eu tenho seguro dentro da minha casa, pago R$29 reais e tenho, assim, não vou conseguir precisar para você, mas tenho absoluta certeza que não é um seguro robusto. Não é um seguro completo. Com certeza, porque você pagando 29 pila para seguradora, com certeza você não vai ter uma cobertura muito ampla. Então, é até uma situação um pouco complicada. Por quê? Porque a partir do momento que você tem que falar para o morador, pessoal, você tem que fazer um seguro, sei lá, de R$100 que seja, para cobrir situações próximas ou iguais que você está dizendo. Talvez no elevador seja uma coisa extrema, mas algo que envolva aí mais de 50 mil, 60 mil, 100 mil, até 100 mil reais, não acredito que um seguro de R$29 vai resolver ou vai cobrir. Você mexe com o seguro, e eu acredito que isso não tá? É uma situação que... O condomínio de vocês é apartamento, né? Sim. Hoje o menor custo de seguro é para quem tem apartamento. Então, pode ser que esse valor que você está pagando por mês, talvez ainda tenha muitas coberturas. Mas é importante você se atentar, porque que adianta você pagar R$29 por mês se você não tem o entendimento do que realmente está cobrindo? Você está todo mês pegando R$29 e jogando no lixo. Né? Basicamente é isso. Sim. Então, é importante vocês, na vida pessoal de vocês, também levarem esse conhecimento. Recebi a pólice, contratei, não sei nem o que cobre incêndio, pronto. Não é bem por aí, né? A gente tem que dar uma olhadinha um pouquinho mais Às vezes fundo. O tipo do incêndio, né? Às vezes, em situações distintas. Deu um curto aqui, mas isso não tá. Seria um incêndio
provocado por outra situação ou um incêndio que começou na parte do condomínio e atingiu o apartamento, isso pode ter diferença também nessa apólice que você contrata? Sim, tem diferença. O seguro do condomínio, ele vai cobrir as áreas comuns e ele pode também cobrir a estrutura do apartamento, tá? E a mesma coisa, o seguro do apartamento, ele também pode cobrir as áreas comuns desde que ele tenha contratado responsabilidade civil. Então, assim, é muito por cobertura, não é só eu ter a cobertura de incêndio que tá tudo certo. Quando eu falo de um terceiro, o condomínio tá falando cobrindo o terceiro, que é o morador, e o morador tá falando em cobrir o terceiro, que é o condomínio. Então, tem que ter tem que estar essa cobertura contratada, que se chama responsabilidade civil. Se não tiver contratada, vai cobrir só aquilo que, vamos supor, deu um incêndio, vai cobrir o incêndio da área comum. Certo. Se não tiver a responsabilidade civil, e vice-versa também. No meu caso, tem responsabilidade civil. Então, já cobre já a terceiro. Você sabe a fundo ali, agora a gente trocando essa experiência aqui para saber de fato mesmo, ao pé da letra, o que o seguro que talvez você tem para sua residência, ou aquilo que tem para o condomínio, que ele de fato cobre. Porque a gente sabe que são N situações, né? Você, em off aqui estava contando, são 90 e tantas páginas. Exato, né? Bruno. Mas você conseguiu entender de fato tudo aquilo que o seguro proporciona e protege ali dentro do condomínio? Sim, Bruno. O que nós tomamos cuidado lá com o nosso prédio, nosso condomínio? Contratar uma ótima seguradora, né? Eu trouxe essa seguradora para dentro de uma assembleia, chamei os moradores, convocamos lá. Mostrou as coberturas. Porque eu também estava com algumas dúvidas, né? Então, bom, nessa discussão nós vamos fazer e tirar todas essas dúvidas, né? E a seguradora foi lá, detalhou tudo, explicou, tintim por tintim lá, e nós descobrimos que realmente tem algumas coisas que não estava. Exatamente. Aí nós adequamos, chamamos a seguradora e falamos, dá para fazer isso? Dá para mudar isso? Dá. Pronto. Então assim, olha, lá no nosso condomínio nós temos tanto a cobertura do condomínio, área comum, do condomínio em si, e dos apartamentos moradores. A seguradora aproveitou com isso, né? Um gancho, 48 moradores. Já fez para os moradores. Fez um preço especial e já contactamos lá e já fizemos a cobertura. Tanto é que houve um caso lá. No primeiro andar, de uma moradora nossa, deu um problema lá no banheiro dela e veio e afetou o nosso salão de festa. Molhou tudo, gesso, nós tínhamos acabado de pintar. E houve aquele transtorno lá. O que aconteceu? Cobriu tudo. Vazamento de tubulação. Exatamente. Estava coberto tanto ali no condomínio como o apartamento. Perfeito. Aí, resolveu o problema. Bom, eu vou acionar aqui a doutora Adriana Mello, a nossa advogada, para ela poder dar uma dica também, né? Para nós que estamos aqui e para quem nos assiste, doutora. Quais são os cuidados ali jurídicos, tá? Eu tenho 2 minutinhos aí para a gente fechar esse bloco. Quais são os principais cuidados jurídicos que o condomínio, o síndico ou a pessoa que vai fazer para o próprio apartamento, para a própria residência, precisa cuidar na hora de fechar ali, né, a sua apólice do seu seguro residencial? A cobertura precisa ser muito bem analisado, o que está se contratando, as exclusões de cobertura. É necessário questionar o corretor sobre o que exclui cobertura, porque você precisa ter essa informação até mesmo para não ter o seu seguro negado depois. E também avaliar o patrimônio que está sendo segurado. Não tem como você ter um patrimônio grande e querer uma cobertura ínfima, pequena, por questão de economia. Então tem que ser feita essa avaliação. Olha, eu preciso que cubra uma obra de 10 milhões. Então tem que ser uma cobertura que vá cobrir esse valor dessa obra toda. Quando eu falo obra, eu falo do condomínio como um todo, da área comum como um todo. Então precisa ser bem avaliado pelo síndico. Principalmente, tenha documentada essa negociação feita com o corretor, porque existem profissionais e profissionais. Alguns querem vender o seguro e aí não passa informações que não são verdadeiras, e se você não tem esse registro, não tem como você demonstrar depois. E para quem é o condômino, eu sempre falo, gente, faça o seguro de danos materiais, em relação à infiltração, vazamento da sua unidade que vai infiltrar em outras unidades, faça esse seguro no mínimo.
e também de proteção de vazamento de gás. Por quê? Você vai evitar muita dor de cabeça com investimento baixo e principalmente você vai estar coberto caso algum problema aconteça. Muito bem, dicas importantes aí, né, pra gente ficar atento e não errar na hora de contratar um bom seguro, né? Seguro bom acho que não é aquele que nem é barato e nem caro. É isso. É aquele que atende às necessidades do que você precisa. Exatamente. Bem esclarecido. Não economize em outra coisa, mas Sim. não economize com seguro. Exatamente. O seguro morreu de velho, né? O seguro morreu de velho. Alguém tem uma pergunta pra doutora? Compatível com a realidade, né? Na verdade. Exatamente. Bom, doutora, obrigado pelo esclarecimento. Nós vamos para mais um intervalo bem rapidinho e eu volto daqui a pouco com mais bate-papo aqui no nosso Habita Ranking, para você que nos acompanha pela TV Guanandi e pelas nossas redes sociais. Segura aí porque a gente volta já já. Conheça a BR Condos Campo Grande Centro, sua parceira de confiança para uma administração de condomínio eficiente. Nossa tecnologia própria garante transparência e recursos únicos para uma gestão completa. Venha para a BR Condos. Problemas com pragas e insetos? Chame a Dedetizadora MS, empresa especializada em dedetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Pare de sofrer e entre em contato agora mesmo. Dedetizadora MS. Se o seu elevador está precisando de atenção, a THF Elevadores é a solução. Somos a maior empresa multimarcas do estado, referência em manutenção e reparo de elevadores e escadas rolantes. Oferecemos a maior estrutura técnica e operacional, garantindo segurança e tranquilidade para nossos clientes. Também atuamos com modernização e venda de elevadores e plataformas de acessibilidade. Estamos disponíveis 24 horas por dia, pronta para você. WhatsApp 99105-2818. Muito bem, já estamos de volta aqui para mais um bloco, mais um bate-papo com os nossos convidados, os síndicos Ronis Lopes, o Adriano Moraes e a Jéssica Pazeto, ela que é corretora de seguros, né, Jéssica? Já há um tempinho. Já há um tempinho, né? Não vamos entregar o tempo, não. tempinho. Tá bom. Agora, eu queria perguntar pro Rony, e o Adriano responde na sequência, o que mais salva um condomínio, na sua opinião? Prevenção, comunicação ou seguro? Olha, que pergunta, hein? Comunicação, Bruno. Hoje nós temos vários desafios, né, na nossa sindicância, mas o que mais pega hoje para um síndico, para ter um serviço eficaz, chama-se conflitos. Acho assim, o ponto-alvo para você administrar hoje um condomínio. Porque uma gestão igual a seguro, administradora, parte jurídica, é comum, qualquer empresa, né? E na sindicância, lá no seu prédio, porque é uma empresa, né? Hoje Sim. você administrar um condomínio, como se ficou tão profissional, que hoje estamos aí com a área de síndico profissionais vindo aí a todo vapor, né? E realmente tem que ser mesmo profissional, porque você está cuidando de um patrimônio imenso. Muitas vidas, né? Mas o conflito é a grande tacada. Comunicação Com os moradores. É um desafio hoje a ser superado. Demais, superado. Se você, na sua gestão, não tiver ali uma comunicação bacana, até mesmo lá um escritório seu dentro do seu condomínio, normalmente tem hoje, os condomínios estão bem aparelhados, né? É a comunicação. Você sentir um cheirinho ali de fumaça, de atrito, conflito, porque senão gera uma guerra. Sim. Nós sabemos disso, né, Adriano? É complicado. E se você não tomar partido ali, não chamar e conversar com o morador, tete a tete, lá na frente você pode, confusão. Você pode perder o domínio e não conseguir mais ajustar. Muito bem. E aí, Adriano, o que você acha? O que mais salva um condomínio? Prevenção, comunicação ou seguro? Na verdade, é um conjunto de coisas, mas eu vou inverter, na verdade, o que o meu colega colocou Vamos pra aqui. cima, é muito desafio, né? É muito desafio. É muito. Eu digo que a prevenção é algo que faz toda a diferença nos conflitos, na verdade. Porque o que gera conflito num condomínio?
muitas situações onde o síndico pode... A palavra não é prevaricar, porque prevaricar tá... Negligente em algumas coisas. Negligente, talvez, né? Isso. E eu tenho como princípio, até falo com meus prestadores de serviço, e a gente tem algumas pessoas que a gente confia bastante, a gente tem essas pessoas que a gente confia, no sentido de a troca de qualquer coisa que for fazer dentro do condomínio, fazer com excelência. Eu procuro fazer com um custo adequado, mas nunca fazer de uma forma que a gente tenha um desgaste muito imediato, vamos colocar assim. O desgaste vai acontecer, isso é natural, não existe obra perfeita. Não diria nem perfeita, permanente, né? Em um momento ou outro, isso que você fez hoje, em algum momento, vai ter que ser refeito novamente, porque o tempo é implacável. Mas eu acho que você fazer muito bem feito aquilo que você faz, até com custo até um pouco maior, eu acho que isso faz toda a diferença para aliviar esses conflitos em relação a esse tema que a gente está falando aqui, né? Aí as outras coisas que o meu colega falou realmente faz todo sentido e a gente tem sim que a cada sinal, como ele disse, de fogo, você tem que ir lá e já cortar o mal pela raiz, porque a gente não pode deixar evoluir as coisas, porque tem muita gente que deixa as coisas evoluírem. E lá no meu prédio, principalmente, eu procuro não deixar as coisas evoluírem para um patamar que a gente não tenha mais controle da situação. E o meu WhatsApp dos condôminos, ele é aberto, então muitas vezes existem assim, muita conversa, o pessoal questiona demais e tem situações onde eu sei que tem prédios que é só para comunicação, é aquilo lá, mas eu, Adriano, tenho como princípio que todo mundo tem que ter voz, porque eu sou síndico hoje, mas na próxima gestão será outro morador, enfim, outra pessoa que vai gerir aquilo lá, e eu quero ter voz também. Então, hoje eu sou síndico, mas amanhã eu não vou ser. Então, a minha gestão é limitada. Então, a gente tem que ter essa postura de querer ouvir, porque se você não tem os ouvidos para ouvir, isso gera até mais conflito ainda, né? Sim, Exatamente. sim. Então, tem gestores que não têm esse ouvido para ouvir. Então, isso dificulta um pouco. Ô Ronis, você administra quantos condomínios hoje? 2 condomínios. 2 condomínios. Sim. Médio, alto, padrão? São ali no bairro onde nós estamos, né? Ali no São Francisco. Condomínio de alto padrão. Alto padrão. Alto padrão. Boa, porque eu gosto de entrar nesse pega. Porque eu sei que alguns condomínios têm o pega pra capar. Né? Sempre. Eu acho que todos, hein? Todos, Bruno. E aí, o alto padrão tem também, assim, as confusões, os conflitos, os desentendimentos, os xingamentos? Tem. O negócio acontece mesmo. Eu acho assim, Bruno, é em todos, né? Sim. Eu acho tanto, mas no alto padrão também é mais alto. É mais alto. O tom é mais alto, é outro nível. Eu posso citar um aqui. Sim, dá um exemplo, sem citar nomes. Sem citar nomes, Tem uma moradora lá, né, do 401, que ela parece que é dona 401, tá, gente? É só pra, assim, ilustrar. Vai que a 401 está nos assistindo, né? Mas não é a 401, é um número hipotético aqui. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, Bruno. E ela se sente a dona do prédio, sabe? Ela não quer incômodo. Quando há uma reforma, ela reclama, entra no grupo, já liga pro síndico, certo? Ela não suporta cachorros, animais, criança. É uma pessoa assim que, você analisando assim, fala, como que pode, né? Ela desce, cria confusão com a zeladora. Amarga. Eu acho que ela não pedala, sei lá, alguma coisa. Não pedala. Dazia até debaixo de pé de boldo. Muito bem. Exatamente. E aí, rapaz, isso aí, olha, é um problema. Sabe? Porque eu vejo assim, analiso assim, que não é nós que estamos errados ali, não é os prestadores de serviço, não é os outros, né, condôminos, mas e sim ela. Ela não deveria estar morando no condomínio. Eu acho que ela teria que estar morando em Marte,
Saturno, né? Não é ali o Foi convívio hoje. dela. Exatamente, porque, né, hoje você, num condomínio, você tem que ter bons relacionamentos. Bom senso Sim. também, né? Tem um regimento lá, né? Um regimento ser interno seguido. que é a ser seguido, então tem normas, né? Então, eu vejo assim que, acho que, creio que ela que não está no lugar local, né? certo. No local... Eu acho que tem gente que quer esse conforto do condomínio, mas não consegue conviver em comunidade. Porque Exatamente. viver em condomínio é viver em comunidade. Você tem os seus prós e você tem os seus contras. Sim. E dentro da sua casa, se você tem família, tem filho, tem mulher, enfim, você não consegue, é impossível você ter 100% de autonomia dentro da sua casa. Por mais que você seja o chefe da sua casa, o seu filho tem uma opinião, sua mulher tem outra e assim por diante. Então, Você tem que saber conviver com as diferenças, e você né? tem que conseguir conviver com essas diferenças. E eu acho que isso faz toda a diferença no convívio em condomínio. Eu sempre falo pro pessoal lá, galera, aqui é um condomínio. Você não mora individualmente. Então... Você até dentro de casa dá confusão, né? Você imagina... Então, você tem que respeitar e tem que também ter bom senso. Eu sempre uso a palavra bom senso nas coisas que a gente vai questionar. Sim. Porque nem tudo vai ser do meu jeito. Então eu tenho que ter esse princípio. Se eu não quero e só quero que seja feita a minha vontade, eu vendo meu apartamento ou compro uma casa, vou morar individualmente, que isso vai facilitar a minha vida, porque eu não vou ter que ter conflito com ninguém, entre aspas, porque você provavelmente vai ter vizinho. Exato. Sempre vai ter um vizinho ali e outro que às vezes, por mais que você não more em condomínio, mas quem nunca teve um problema com o vizinho, né? Com certeza. Então, sempre há. Infelizmente, tem que ter essas coisas. Então, você tem que ter bom senso. Bom, eu queria fechar essa nossa rodada aqui de bate-papo para a gente poder dar uma dica para quem está nos assistindo, né? Porque a gente sempre pede aqui para as pessoas que vêm, falar qual o conselho que você daria, né? O que você falaria para aquele que talvez o síndico que está nos assistindo. Eu vou começar com a Jéssica e a doutora vai participar dessa também, viu? Ô Jéssica, na sua área, tá? Enquanto seguro, qual é a dica que você dá para os síndicos, para quem nos assiste, para os moradores, dentro da sua área, o que você pode dar de dica primordial para não errar? A melhor dica olha a sua pólice, chama seu corretor de seguro e esclarece os principais pontos para você não ser pego de surpresa no momento que você mais precisar. É isso. Muito bem, direto e reta. Direto e reta. Ronis, o que você daria de sugestão, orientação, dica para o síndico não errar? Porque você já tem uma experiência dentro da sindicatura, você já deve ter quebrado cabeça. Já. Deve ter dado muito murro em ponta de faca. Muito. Né? E olhando para trás, dentro do que você já viveu, já teve de experiência, o que você pode relatar aí como dica primordial? Olha, eu, com a experiência que estou no 3º mandato, né, agora, fomos reeleitos agora de novo, tenha um bom convívio, tenha um bom relacionamento, chama as pessoas que você vê que não está de acordo com as normas, com os regimentos, e bate um papo, conversa. Um bom relacionamento, um bom bate-papo vai ser assim, algo que vai solucionar muitos problemas. Com calma, tranquilo, vê o momento dele, respeita ele, porque às vezes o condômino está ali, ele tem o momento dele de trabalho, né? Tem filho, escola, às vezes você tem que dar uma analisada nisso com bastante critérios e chama ele ali, bate um papo, que você vai ver que você vai ter como se diz assim, uma boa gestão. Isso vai ajudar muito no seu trabalho profissional. Muito bem, muito bem. Adriano, o que você, dentro da sua experiência também, do que você vive enquanto síndico, o que você pode deixar de dica, de sugestão, até para aqueles que querem começar, talvez, estão iniciando, não são profissionais ainda, também dentro da área.
por aquilo tudo que você já passou e já viveu e vive até hoje? Primeiro, eu sempre deixo claro para o pessoal lá que eu sou o síndico da porta dele para fora. Eu não consigo administrar a vida dele pessoal. E tem morador que acha que a gente tem que administrar a vida dele também, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é ter transparência e clareza na sua gestão. Hoje eu tenho poucos conflitos dentro do condomínio em relação à minha gestão. Por quê? Porque a minha gestão é clara, é transparente. Se o pessoal pedir o extrato de 1 ano das contas do condomínio, tá ali, tá rigorosamente correta. Não tenho que o morador questionar nada da minha gestão. Mas por quê? Porque eu deixo claro tudo que vai ser feito, tudo que é feito, o que é necessário pedir autorizações via assembleia. A gente pede, o que é de minha responsabilidade e que não há essa necessidade. E mesmo que não haja necessidade, às vezes a gente tem que ir, porque faz parte de um convívio como um todo, mas a palavra-chave seria transparência e clareza, e ter ouvidos para ouvir. Porque se você não tiver isso, você quebra muita cabeça. Porque se você se fechar no seu mundo e achar que porque você é o síndico, você não deva ter essa amplitude de clareza e que todo mundo tenha que saber o que está acontecendo, você cria conflitos enormes dentro do condomínio, desnecessários. E eu acho que a partir desse ponto, eu acho que eu evoluí bastante junto com os meus vizinhos que moram. Então assim, isso me ajuda demais, e todo mundo que vem conversar comigo é igual. Então, há uma clareza muito grande, e todo mundo, vou lá falar com o seu Adriano. Ele sabe que ele vai ter a resposta necessária, clara, transparente e não ter dúvida naquilo que a gente está fazendo. Outra coisa, só complementando aí o que o Adriano está falando. Contratar uma ótima equipe, tá? Você tem esse direito, você tem esse respaldo, uma ótima seguradora, um jurídico muito bom e uma administradora, né, Jéssica? Né, Sim. Monta seu time, tá? Monta sua equipe, pessoas de sua confiança, pessoas que estão junto com você com a transparência, sabe, Bruno? Sim. Aí sim, é um time bacana, você vai ter uma ótima gestão. Sem sombra de dúvidas. Com certeza. Doutora Adriana Mello, para encerrar aqui com a gente, doutora, vamos ver, a imagem dela tá congelada aqui pra gente. Tá ouvindo? Doutora, diga pra gente qual seria a sua dica para quem nos assiste para acertar mais e errar menos. Complementando o que já foi dito, qualificação profissional é necessário para o exercício da função de síndico e indispensável, mas também investimento em desenvolvimento de inteligência emocional. Não adianta nada você ser um profissional técnico se você não tem inteligência emocional para fazer o principal papel de um síndico, que é a gestão de pessoas. E para gerir pessoas, você precisa ter inteligência emocional. Então, invista também em inteligência emocional em cursos, qualificação, preparo para que você possa ter um trabalho de qualidade e que não te adoeça. Com certeza. Muito bem. Sim. Isso aí, dicas importantes. Bom, eu quero agradecer aqui a doutora Adriana Mello, o Ronis Lopes, que é síndico, o Adriano Moraes também, que é síndico, e a Jéssica
Pazzetto, que é corretora de seguros. Eu espero que esse bate-papo aqui tenha servido para a gente trocar essas ideias, essas experiências, né, que vocês trouxeram aqui. E a gente está sempre com esse espaço aberto. Sejam sempre todos muito bem-vindos, tá? Quando vocês quiserem, podem retornar aqui. Se tiver algum buchicho lá do condomínio de vocês, vocês contam, tá? Traz aqui que a gente gosta. Joia, com certeza. Gratidão, tá? Gratidão Obrigado pelo convite. Jéssica, Adriano, pelo bate-papo, pela toda a equipe de vocês aqui. Maravilhoso. Estamos à disposição. Obrigado, meu querido. Obrigado pelo convite. Foi gratificante, foi produtivo e a gente sempre está aprendendo, né? A gente tem que sair daqui com um aprendizado. Eu acho que o aprendizado é o principal motivação para tudo. Então, tenho certeza que eu saí melhor daqui. Opa, obrigado. Jéssica. Eu só tenho a agradecer vocês, né? A gente sempre, quando troca ideias, troca opiniões, entende um pouquinho a realidade de vocês, a gente também pode adequar ainda melhor o nosso trabalho, né? A dica que você trouxe de levar a corretora para dentro do seu condomínio é um trabalho que a gente já faz também e que eu acho, assim, maravilhoso, porque você personaliza tudo conforme a gestão que deseja, né, fazer no condomínio. Isso faz toda a diferença no que vocês entregam aí para os seus moradores, né? Então, assim, para nós é muito gratificante estar aqui, ouvindo vocês, né? Ouvindo o Bruno aí com os questionamentos dele mirabolantes, né? Então, só tenho a agradecer, viu? Gratidão. Obrigado. E a gente agradece a você que esteve aí nos acompanhando, viu? Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, você que esteve pela TV Guanandi nos assistindo os melhores momentos, você que nos assiste pelo nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais, o Habita Rank, viu? Não só em Campo Grande, Cuiabá, estamos chegando em outras capitais também. Onde é que é a produção que falou? Londrina, né? Londrina, diz que nós... Goiânia, Brasília. E o Bruno que se vire viajando para gravar com esse povo todo, tá certo? Ó, super beijo no seu coração, obrigado e até o nosso próximo episódio.